Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Devocional VP, devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar Jesus Cristo através das Escrituras, para que possamos juntos nos aprofundar na palavra, nos aprofundar nesse relacionamento com Ele, e que a gente possa se tornar, assim como Paulo diz, mais semelhante a Ele. E hoje daremos continuidade à nossa meditação semanal. Falamos na semana passada sobre a importância de termos, criarmos e alcançarmos raízes profundas, e onde nós estamos enraizados vai determinar muito sobre os nossos frutos. Viemos de uma sequência muito forte sobre o vinde, o siga-me e o ide. E agora, para que a gente possa dar frutos, precisamos permanecer. É o que eu quero trazer para nós hoje, João 15, sobre o fruto não é sobre esforço, mas sim sobre consequência do permanecer. Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. E a partir disso, nós somos os ramos. E sendo os ramos, as nossas vidas, ela flui nele e através dele. E é isso que João quer nos trazer na nossa meditação de hoje. Então, iremos meditar em João 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, algumas traduções poda, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e os homens o recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vós ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Esse versículo 11 é um dos versículos que norteiam todo esse nosso devocional VP, todo esse nosso trabalho para o reino, que tem como foco a vida plena, a vida completa que só acontece em Cristo. E aqui Jesus ele é muito categórico quando fala assim: essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja. Só existe
a plenitude em Cristo Jesus. E aqui a gente entende muito sobre isso, que ele fala desde o primeiro versículo sobre que nada nós conseguimos fazer sozinhos. Nada nós conseguimos fazer sem estarmos enxertados na videira. Nada nós conseguimos se nós não permanecermos nele. E aqui é muito importante entender que existem os frutos artificiais, que existe a grama verde, mas artificial, que existe o ramo bonito, o fruto bonito, mas artificial. Então, no nosso último encontro, nós falamos sobre ter raízes profundas, raízes verdadeiras, existentes em Deus, no Senhor. Então, você pode entender ou pensar que as pessoas artificiais, elas têm frutos, mas esses frutos, eles não são verdadeiros. E as pessoas que estão enraizadas e não têm um fruto, é lançada fora, porque sem Jesus nada podeis fazer. E aqui a gente entende, nesse conteúdo, Jesus vem trazendo ensinamentos muito importantes sobre ele ser a videira e Deus Pai ser o agricultor, sobre permanecer nele e ele permanecerá em vós. Então, para que Cristo ele está pronto e preparado para nós, mas somos nós que devemos permanecer nele. Somos nós que devemos estar conectados, pois quem está desconectado à videira é lançado fora, seca e é lançado fora. Então, para a gente estar na videira de forma completa e verdadeira, tem que estar de verdade. Porque se você não estiver conectado, você é lançado fora. E a permanência em Cristo com a palavra. E o Pai, ele é glorificado quando nós damos muito fruto. Então, aqui a jornada do cristão é muito importante ter a raiz e permanecer. E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. Então, aqui, o permanecer é sobre ficar, habitar e manter-se conectado continuamente, que é um dos pilares que nós trabalhamos no nosso devocional, que é o sexto pilar, que é o permanecer. Você tem o temor, tem o arrependimento, tem a renúncia, a dependência, a obediência e a permanência. É a partir da permanência que as coisas começam a acontecer. Então, quanto mais você permanece, mais você frutifica. É fácil a permanência? Não. É um dos estágios mais difíceis. Mas é se manter conectado, é se manter continuamente conectado. E aí Paulo ele traz outros elementos para nós, como em Romanos 12. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas seja transformado para que você possa usufruir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa boa, perfeita e agradável, ela se encontra no estágio de permanecer. E o fruto é a expressão visível do caráter do cristão. O fruto é a expressão visível da vida de Cristo em nós. Então não adianta você ter raízes fortes e na hora que você começa a frutificar, você sai. Então o cristão, ele precisa de frutos visíveis que falam sobre caráter, obras e pessoas alcançadas, pois o seu fruto não é para você, é para o outro, porque a árvore, ela não come o próprio fruto. A árvore, ela frutifica para os outros, e assim somos nós. Precisamos entender também que o podar é necessário. O podar fala de limpar
cortar o excesso e aumentar a nossa frutificação. Então Jesus ele fala, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então é necessário em alguns momentos das nossas vidas que a gente sofra essa poda, para que possamos permanecer no amor de Deus juntamente com a obediência, que ela não é um sentimento solto. A obediência é uma aliança prática. Nós obedecemos porque nós entendemos os benefícios da obediência. Assim como Jesus ele fala com os discípulos, né? Que Pedro ele chega e fala que as palavras de Jesus eram muito fortes. Quem poderia ouvir? E aí Jesus pergunta se eles não também não queriam ir. E aí Pedro fala, né? Aonde, né? Para onde que eu vou se tu tem as palavras de vida eterna? Então essa obediência não é por acaso. A obediência é porque sem Cristo, sem Jesus, nada nós podemos fazer. E aqui a importância de obedecer a palavra, obedecer os mandamentos e permanecer no lugar correto. E aqui a gente tem que entender sobre o contexto dessa palavra, é que João nos traz, ele é falado lá em João 13:17, horas antes da cruz, né? Jesus ele informa os discípulos para uma vida sem ele. Jesus ele vem formando os discípulos para uma vida sem ele, sem a sua presença física. E mas com a sua vida neles. Aqui que é importante entender que Jesus ele vem preparando os discípulos, né, para o ide, prega o evangelho toda criatura e eu estarei com você todos os dias. E quando Jesus ele fala eu sou, né, que é a sétima imagem da alta teologia, ele fala eu sou a videira. E nisso ele traz esse contraste com Israel, que vem trazendo lá em Salmos, lá em Isaías 5, que Israel ele estava com uma videira infiel. E aí Jesus ele traz essa nova videira plantada novamente, um povo fiel. Então tem muitas nuances nesse versículo, né, nessa parte. Então Jesus também traz um cenário pastoral e diz que a poda não é um castigo, mas é um cuidado intencional que Deus tem com as pessoas, né? Deus como agricultor, ele tem visando dar mais vida. Então, quando você está sendo podado, passando por algumas dificuldades, se você de fato está enxertado, conectado com a videira, é sinal que vem mais frutos por aí. E sobre a conexão, nós falamos no último encontro sobre o Salmo 1, que era sobre raiz. Qual que foi a ênfase? Prazer e meditação na palavra. Então, quanto mais você medita, quanto mais você tem prazer, mais as suas raízes elas ficam profundas, que seriam os ribeiros que tornam a vida na videira. Então, quando você é plantado nos ribeiros, a situação pode estar a pior possível, mas a partir dali a sua vida está se tornando, né, a videira. E João 15, a gente traz sobre o permanecer, sobre permanência. E aqui a gente tem um entendimento, uma ênfase, uma verdadeira conexão contínua em Cristo. Não é uma conexão apartada, é uma conexão contínua, onde a vida ela flui da videira para os ramos. Então, é da videira para os ramos. Então, é aqui a fonte da vida. A videira, né, que nós temos que estar enxertados nela,
para que flua a vida de Cristo em nós, a luz de Cristo em nós, o Evangelho de Cristo em nós, para que a gente possa gerar frutos, que é o nosso próximo assunto, que é Gálatas 5, que é o caráter de Cristo em nós. Então, os frutos que nós damos, que nós produzimos, trata-se o caráter de Deus, que aí é o fruto do Espírito como evidência. E aí a gente entende o que é esse fruto em João 15. O que João ele quer trazer para nós em termos de fruto? Na primeira camada, nós falamos sobre caráter. E o caráter ele está descrito como amor, obediência, alegria e santidade. Aqui nós temos João 15, Gálatas 5 como apoio. Então, os frutos tem múltiplas camadas. Primeira camada, caráter. Segunda camada, obras, que seriam descritos como serviço, generosidade e reconciliação. Terceira camada, discípulos, pessoas alcançadas e formadas. Então, nós precisamos entender que as nossas camadas como cristãos, fortalecidas em caráter, obra, discipulado, levar o evangelho para mais pessoas, então ter um caráter parecido com o de Jesus, com obediência, alegria, santidade, ter obras que é o id, o fazei, e aí Tiago traz, né, uma fé sem obras é uma fé morta. Então, o pegar, o fazer, a mão na massa, que seria o serviço, a generosidade, a reconciliação. Terceira camada, alcançar mais pessoas, discipular, levar o evangelho e a quarta é a glória, que é o Pai reconhecido em nós. É a melhor coisa é as pessoas chegarem até você e falar que você tem uma luz diferente. E aí é você glorificar o nome de Jesus na sua vida e falar que essa luz não é sua, essa bondade não é sua, mas sim de Cristo. E, e nesse processo vai acontecendo as podas, o cuidado que dói, mas multiplica. E a poda, o que ela vem fazer em nós? Ela vem remover o supérfluo. Que o supérfluo são as ramificações que só consomem, é como se fossem as ervas daninhas, né? São aquelas coisas que nos afastam de Jesus, aquelas coisas que não faz tanto sentido ter conosco, porque só consome energia e não produz nada. Redireciona a seiva, que seria tempo, foco e afeto, para o que realmente frutifica. Então a poda, ela vem para redirecionar. A poda, ela vem para distinguir a poda e a disciplina para o pecado. A poda ela é cura preventiva e estratégica de crescimento. Então, quando você é podado, é uma cura preventiva para que essas ervas daninhas, para que esse não redicionamento, para que você saia do centro de Cristo, para que não aconteça. Então, o que a gente tem que fazer para aplicar todo essa parte do evangelho nas nossas vidas? São três fios de permanência, tá, Elbert? Como que eu permaneço? Primeiro, palavra. Para você permanecer, a primeira coisa é palavra. 10 a 15 minutos do evangelho na semana. Sempre orando, sempre pedindo, sempre lendo. 10 minutos. Depois, oração. Oração com o Pai, oração com Cristo. 10 minutos. Orar o texto lido. Então, pega a palavra, lê a palavra, faça a oração. E o terceiro, que é a obediência. É um passo concreto.
um passo diário, um passo onde pode ser perdoar, servir alguém, ser generoso, levar pureza. Então, é uma fórmula simples, é o POO, que é palavra, oração e obediência. E nisso, precisamos também ter uma poda prática. O que seria essa poda prática? Um dos sintomas que você precisa de ter essa poda é agenda lotada e sem oração. Isso, se você não tem espaço para oração, é hora de podar. Que seria o que o pai agricultor pode estar podando? Ativismo e vaidade. Então, 15 minutos de palavra pode ser essa poda. Talvez a sua agenda está lotada de você, para você, e não tem o Senhor nessa agenda. Então, como que você faz uma poda prática, uma poda intencional? Coloca a palavra, a oração na sua agenda. Segundo sintoma que você precisa ser podado, falas ásperas. O que pode estar sendo podado aqui? Orgulho e carência. Então, quando você trata o próximo, Jesus ele traz aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Então, se você tem essa fala áspera, no versículo 12, né? Este é o meu mandamento, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então é preciso entender que essa fala pode ser orgulho e carência. E aí, como que você faz essa prática no dia a dia? Regra de 24 horas. Responder sem emoção. Passe 24 horas sem responder com emoção, sem responder com ímpeto. Presta atenção antes de responder. E aí, nós temos várias outras formas de nos conscientizar e entender o que nós precisamos ser podados para dar mais fruto. Fadiga por agradar a todos, por exemplo. O que aqui está precisando ser podado? A questão dos aplausos. Talvez você quer agradar todo mundo para ser reconhecido e aplaudido. Mas talvez o que você precisa é servir em secreto, assim como está lá em Mateus 6. E aí, como que você vai entender, vai reconhecer que você está permanecendo na videira? Aí você se pergunta, tá, como que eu sei que eu estou no caminho certo, fazendo o que é certo? Primeiro ponto, a oração alinhada à palavra. Então, se no seu dia você tem minutos, tem tempo de qualidade com a palavra, é um dos sinais que você está permanecendo. Alegria, mesmo em tarefas simples, é você varrer uma casa e estar alegre, e estar grato. É você fazer um alimento, é você ir para o seu trabalho, é você viver alegre nas tarefas simples, sabendo que é o Senhor que está tomando conta. Um amor prático, quando você é intencional nas coisas e quando você perdoa rápido, quando você entende que o perdão se faz necessário para o cristão. Então, quando você tem esse amor prático, esse amor intencional, esse amor que se doa para outra pessoa, é um sinal que você está permanecendo. Também, quando você tem um fruto visível, quando está visível o seu fruto, como, por exemplo, mudanças reais de caráter e impacto. Então, quando você se torna uma nova criatura, quando você permanece com essa mudança de caráter semelhante a Cristo, é sinal que você está permanecendo. E também, quando você se mantém estável diante a
as podas e as pressões. Se manter estável, se manter tranquilo, né? Se manter confiante, mesmo pós depressão, é demonstrar que você está permanecendo e sabendo que quem te faz permanecer é a videira, né? Que tudo vem dela. E aí, para a gente entender duas situações. Quando eu estou conectado e quando eu estou desconectado, o que que acontece? Primeira coisa, quando eu estou conectado, todo sinal é sobre fonte. Quando eu estou conectado na fonte, o conectado é que você está em Cristo. O desconectado é quando você está em você mesmo, que você acha que você é a sua fonte, que você faz as coisas pelo poder do seu braço, pelo poder da sua habilidade, conhecimento. Então, se você tem a fonte, a sua fonte está conectada em Cristo, é sinal que você está na videira. Oração. Como que eu sei que eu estou conectado através da oração? Quando a minha oração, ela acontece através da palavra, segundo a palavra. Aí eu estou conectado, porque o que me faz orar é a fonte da palavra. E desconectado é aquela oração egocêntrica ou ausente. Aquela oração onde eu sou o centro, os meus desejos são o centro, as minhas vontades. Lembra? Nós já falamos sobre isso, sobre o siga-me. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Então, sobre o negar a si mesmo, é que a oração tem que ser através da palavra. E quando se trata em afetos, quando o amor é crescente, quando o meu afeto ele cresce, ele quer ser mais abrangente para mais pessoas, é sinal que eu estou conectado. Mas quando eu tenho essa irritabilidade, quando o meu afeto tem irritabilidade e indiferença, é sinal que eu estou desconectado. Rotina. Quando tem uma rotina totalmente conectada com palavra, oração e obediência, quando a minha rotina ela abrange esses três pilares, é sinal que eu estou conectado. Quando eu tenho uma rotina de leitura, uma rotina de busca, uma rotina de oração, uma rotina de obediência, que eu quero fazer as coisas da carne, mas eu sou obediente, eu renuncio e faço as coisas que é para o reino, eu estou conectado. Mas quando eu tenho impulso, né? Eu sou uma pessoa impulsiva, sem analisar, totalmente com promessas vazias para o meu dia, eu estou totalmente desconectado. E a partir disso, qual que é o resultado? Estar conectado. O resultado é muito mais frutos. São muitos frutos, ao contrário de quando eu estou desconectado, é secura, oscilação e nada que permanece. E aí a gente entende que a poda, quando é cuidado, é uma coisa, e quando é um corte, é outra. Porque existe a poda e existe o corte. A poda é para quem? Para ramos que dão frutos, e o objetivo é dar mais frutos, e a sensação é o quê? Dói, mas dá mais vida. Mas quando é o corte, é o ramo sem conexão. Qual que é o objetivo? Remoção. E a sensação é de secura e de perda. Então, cuidado para que você não seja cortado. Cuidado para que você não perca a oportunidade de ser podado. E aqui a gente vai falar na semana que vem sobre os frutos do Espírito e as obras da carne, né? Os frutos do Espírito têm origem com a vida na videira,
e as obras da carne sobre ego e autossuficiência. Então, quando eu sei que o meu fruto ele vem da videira, a origem ela é de Deus. Mas quando eu sei que é sobre ego e autossuficiência, é obra da carne. Então, nós vamos falar sobre o processo, que o processo do fruto do Espírito é permanência, mas obras da carne é impulso e hábito. Evidência. Os frutos do Espírito, eles trazem uma evidência de amor, alegria e paz. Essa é evidência quando você está no fruto do Espírito. Mas a obra da carne é inveja, ira e imoralidade. E quando a gente fala de tempo, o tempo dos frutos do Espírito é crescimento da carne, pico e queda, pico e queda. E por fim, é tudo para glorificar o Pai, e da carne é tudo sobre vaidade e culpa. Que para essa semana nós possamos aceitar uma poda para essa semana, que o Senhor possa nos podar, tirar tudo que não é nosso, que nos impede, que nos atrapalha, a gente possa praticar a palavra, a oração e a obediência, e principalmente nós possamos levar essa palavra, levar esse ensinamento para pelo menos uma pessoa. Entender que permanecer é o hábito de habitar em Cristo. É entender que precisamos de estar na palavra dele, no amor dele, para que ele possa ser glorificado na nossa vida. E que possamos juntos, nessa semana, levar a palavra para mais pessoas. Que nós possamos pedir ao nosso Senhor que ele permaneça em nós, que nós possamos permanecer nele, nós possamos permanecer na palavra dele e que muitas pessoas estão precisando dos nossos frutos, pois tudo muda quando uma coisa muda. Então, a vida das pessoas ao seu redor pode ser transformada por um ato de mudança seu, por um ato de mudança meu, por um ato de mudança nosso. E uma nova semana é uma excelente oportunidade de fazer diferente. Eu vi uma frase falando sobre se Deus te acordou, é que ele ainda tem uma missão para você. Então vamos pegar esse presente, que é o dia de hoje, para que a gente possa fazer a diferença na vida da pessoa e que os nossos frutos eles alimentem outras pessoas e que a gente possa passar pelo processo da poda para dar mais frutos e que cada vez mais possamos fortificar as nossas raízes dentro da videira do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos novamente com mais um Devocional VP, o devocional que foi feito para mostrar Jesus de forma plena para você. Até semana que vem.